Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Bem-vindos mais uma vez. Nós já conhecemos os descendentes de Ismael? Hoje nós vamos ver os detalhes desse pedaço da história sobre os descendentes de Isaac. E você reparou bem que ele teve que orar para ter esses descendentes, sendo que Deus já havia prometido a Sara que ela seria mãe de nações, reis e povos sairiam dela, no capítulo 17, versículo 16. A questão é: qual o motivo de Rebeca ser estéril? Será que é porque ela estava com 10 anos, segundo o livro de Jazar? E com essa idade o corpo ainda não está pronto? Sei lá. Só sei que levou 20 anos para as orações de Isaac serem atendidas. E os meninos já nasceram lutando. Mas vamos ver mais a fundo os pequenos detalhes dessa história. Nós já falamos bastante da descendência no título da história anterior, com os descendentes de Ismael. Hoje, só acrescentando a leitura de Romanos 11, versículo 1. Olha só como era importante conhecer a sua descendência. Quanto tempo se passou, desde o Gênesis até a geração de Paulo? Isaac já tem este nome desde antes de nascer, no capítulo 17, versículo 19. Foi lá que ele foi prometido a Abraão. O capítulo 24, dos versículos 58 ao 67, é quando se dá o encontro de Isaac e Rebeca, mas lá não diz a idade dele, 40 anos. Já não dizem que a vida começa aos 40? O número 40 é mais um daqueles números que se repetem várias vezes na Bíblia. Eu já comecei a falar nisso desde o capítulo 7, no tempo do dilúvio, que Deus disse a Noé que faria chover 40 dias e 40 noites. Viu-se e cumpriu. Na passagem do capítulo 24, eu falei da diferença da idade entre Isaac e Rebeca, que deveria estar com 10 anos, segundo o livro de Jazar, e se ele era 30 anos mais velho que ela, nos dias atuais, isso se chamaria pedofilia, é ou não é? Eu até falei que li que alguém grande na política dos Estados Unidos quer legalizar a pedofilia. Bom para ele, né? Rebeca apareceu na história no capítulo 22, versículo 23, sendo a filha de Betuel, quando anunciaram a Abraão que a família de seu irmão Naor tinha aumentado. No capítulo 10, versículos 22 e 23, eu já havia comentado que Arã, o filho de Sem, poderia ter sido aquele que deu origem ao título arameu. Seria ele ou Arã, com H, o irmão de Abraão, que morreu no capítulo 11, versículo 28? Tem que ter sido um dos dois, porque as cidades levavam o nome das pessoas. Mas na versão em inglês, diz sírio, ao invés de arameu. Depois vem Padã Arã, que pode muito bem ter sua origem aí também. Nesse lugar, coisas importantes vão acontecer no capítulo 31, versículo 18, na história de Jacó, o filho que vai nascer no próximo trecho. Observe que ele chega a Arã com H, no capítulo 29. Como foi que se tornou Padã Arã sem H? Ninguém contou. Labão, irmão de Rebeca, portanto cunhado de Isaac, vai dar muito trabalho a esse seu sobrinho, Jacó. Só pelo nome já se vê, né? Todos esses detalhes, desde 40, eu tirei de um único versículo, o 20. Quanta coisa em um único versículo, né? E aí está, mais uma vez, a importância da oração, no versículo 21. Veja bem que Isaac orou por 20 anos para que sua oração fosse atendida. Se ele, que foi prometido a uma mulher de 90 anos, teve que perseverar em oração, como é que a gente desiste logo na primeira vez? E voltamos a falar da esterilidade, que era bem comum. A primeira vez foi na esterilidade de Sara, no capítulo 11, versículo 30.
A esterilidade de Sara poderia ser justificada pelo fato de ser irmã de Abraão, mas aqui, como eu já disse no bate-papo, poderia ser pela idade de Rebeca. 10 anos, não sei, mas a ciência explicará. Só sei que depois de 20 anos de muita oração, foi permitido a ela conceber. Da concepção, já vimos falando desde o capítulo 3:16, quando Deus disse a Eva que ela teria filhos com dores. E pelo jeito, as dores de Rebeca foram maiores do que as outras, se os meninos já lutavam dentro dela. Tem muitas lutas na Bíblia, mas agora eu só acrescentei o capítulo 30, versículo 8, porque também se trata da luta pela maternidade. E olha que diferente a pergunta de Rebeca. Se assim é, por que sou eu assim? Eu não saberia responder essa pergunta, mas ela foi e perguntou ao Senhor, que tem todas as respostas. E o Senhor lhe disse. Viu como ele estava presente o tempo todo? Ele já não tinha falado com Agar no capítulo 16? Agora, pela primeira vez, aparece a palavra ventre. E imediatamente eu me lembro da lei do ventre livre, no período da escravidão. Pois é, tem coisas que se fixam na memória, principalmente as que trazem más recordações. Mas no livro de Jonas está tanto o ventre como as entranhas. Tudo isso porque ele quis fugir de um pedido de Deus e foi parar na barriga de um grande peixe. É uma história muito engraçada. Leia e diga se você concorda. Entre o ventre e as entranhas há divisões. O capítulo 10 inteiro é sobre isso. E até o bate-papo daquele vocabulário leva este nome, divisões. Já o povo está procurando divisões em 1 Coríntios. Depois, o próprio Deus está avisando que fará com que um povo seja mais forte do que o outro e que o maior servirá ao menor. E às vezes a gente entra em conflito sobre o porquê de Deus causar estas divisões nas famílias. Por exemplo, Ismael, Isaac. Aliás, aqui, neste caso, os meninos são gêmeos. Mas só ele tem essa resposta. Ninguém explica a Deus. Eu sempre deixo outras passagens para você se adiantar, onde mais vai falar sobre temas semelhantes. Força e vai estudar a Bíblia. Você vai ver como vai mudar muito o seu conceito sobre a vida. A Bíblia Sem Maquiagem se despede aqui. No próximo vídeo é a leitura de encerramento desse capítulo 25, dos versículos 24 ao 34. Até lá!